Esta é a oitava temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do médico sanitarista, da área da medicina preventiva e social. E está aqui para esta conversa o Cláudio Maierovic, que é médico sanitarista da Fiocruz, Brasília. Foi presidente da Anvisa e diretor de vigilância de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde. Cláudio, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Então, podemos começar a dizer o que caracteriza exatamente um médico sanitarista? Essa pergunta não é muito fácil, por estranho que pareça. Estamos na profissão há tanto tempo. Habitualmente a gente pensa no trabalho do médico atendendo pessoas, operando, ou no caso dos psiquiatras, fazendo terapia, conversando. Associamos muito, até pela presença na TV, aos serviços de urgência, aquelas coisas mais dramáticas. No entanto, existem campos diferentes dentro da medicina. Tem os médicos que se dedicam, por exemplo, mais à prática em laboratório, às ciências básicas, e tem os médicos que se dedicam à saúde pública. E esses são os médicos sanitaristas. Eles têm um conhecimento, são formados em medicina, têm o conhecimento, portanto, das disciplinas envolvidas na formação do médico, mas procuram olhar para as doenças e para os problemas de saúde numa dimensão do coletivo, do público, e não apenas do indivíduo. Então, eles são, em geral, pessoas que trabalham, nós somos, em geral, pessoas que trabalham nos governos, nos estados, para pensar, implantar, avaliar e acompanhar políticas públicas no campo da saúde, sejam políticas de prevenção, políticas de controle de doenças. É um campo muito vasto. Ele faz uma interface com a área de administração em saúde, com a área de epidemiologia, com a área de planejamento. Então, tem diversos ramos e folhas que podem ser seguidas dentro dessa área. Ele mexe com vacina também? Também. A vacina, acho que eu considero, acho que os profissionais de saúde pública consideram o principal instrumento de prevenção disponível para a saúde. Então, a vacina, acho que ela é, por excelência, um símbolo até do trabalho da saúde pública, do trabalho do sanitarista. Mas ele não pesquisa vacina, quer dizer, ele não produz vacina. Ele pensa em como proteger uma população com a vacina. Estou errado? Não, acho que essencialmente é isso. Quer dizer, na natureza mais típica do trabalho do sanitarista, pensar, quais são as doenças que podem ser prevenidas ou que podem ter o seu impacto reduzido com a utilização de vacinas, que tipos de vacinas, que pessoas que são crianças, adultos ou idosos, que pessoas devem ser vacinadas prioritariamente para cada doença, como se organiza a vacinação. No entanto, acho que ao longo dos últimos anos, tem sido cada vez mais necessário conhecer um pouquinho mais do meandro de cada vacina, do funcionamento de cada uma delas, de que tipo de reação elas podem gerar, de que forma elas despertam o sistema de defesa do organismo. Isso vem fazendo com que muitos profissionais da área de saúde pública acabem se aproximando mais desse conhecimento mais técnico específico das vacinas, digamos assim. Então, como acho que em várias profissões tem acontecido,
as pessoas têm ganho mobilidade. Hoje nós temos sanitaristas, epidemiologistas e outros profissionais de saúde pública que acabam trabalhando, inclusive, nas pesquisas no estudo de vacinas, nas pesquisas, enquanto uma vacina ainda não existe. Nós acho que estamos num momento de muita superposição entre as áreas, né? Nós, às vezes, vamos descaracterizando aquilo que era a imagem original de quando a gente entra num ramo, numa especialidade e transitando pelos outros, né? Acho que o maior exemplo disso é o quanto a gente é obrigado a usar aqui os nossos computadores, sistemas, programas, aplicativos e tal, e vamos ter que ir aprendendo, né? O que é a Fiocruz e o que faz um médico sanitarista na Fiocruz? Bom, a Fiocruz talvez seja a instituição mais emblemática do trabalho em saúde pública no nosso país. Ela surgiu faz 120 anos. Fiocruz é a Fundação Oswaldo Cruz. Então, ela é uma fundação vinculada ao Ministério da Saúde, mas que tem a sua autonomia. E o nome é inspirado em Oswaldo Cruz, justamente porque ele que começou a instituição lá no Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era ainda a capital brasileira, e que praticamente o Rio de Janeiro, o que se fazia de saúde do Rio de Janeiro era o Ministério da Saúde, que não existia então as políticas de saúde eram dadas pelo que se fazia na capital. E, na época, ele foi a liderança que organizou um grupo responsável por estudar a prevenção de doenças, estudar, inclusive, vacinas, estudar parasitas e agentes infecciosos mais característicos do Brasil, num período em que o Brasil era infestado de um monte de doenças, de febre amarela, varíola, tifo, diarreias as mais diversas. O Rio de Janeiro era, além de capital, um porto importante e tinha grandes regiões alagadas, muita sujeira, a área central da cidade, próximo ao porto, inclusive, uma área fétida. Então, havia uma preocupação grande na época em começar a enfrentar estes problemas, em parte pensando na saúde em si e, em grande parte, pensando na economia, porque os próprios viajantes de fora, navios estrangeiros, evitavam passar pelo Brasil, que era um lugar de pegar doenças. Então, essa origem remota deu origem a uma grande instituição, tem a sua sede principal no Rio de Janeiro, é um campus grande que fica em Manguinhos, na Avenida Brasil, ali, indo para a zona oeste, noroeste da cidade do Rio de Janeiro, que se assemelha muito a um grande campus universitário. E, além deste campus, a Fiocruz tem outros 10 em outros estados brasileiros. Em todos eles se desenvolve atividade de ensino, atividade de pesquisa. Uma boa parte deles tem laboratórios, em geral laboratórios de ponta na área de pesquisa e apoio à vigilância, ao controle de doenças. Uma grande área de capacitação, de formação em vários níveis, desde cursos técnicos até cursos de especialização, mestrado, doutorado, em vários ramos da saúde pública, para muitas profissões da saúde pública. A Fiocruz tem um hospital próprio de doenças infecciosas, tem um hospital mais voltado também para doenças infantis, para doenças raras, que é o Instituto Fernandes Figueira, e tem 2 fábricas grandes, uma de medicamentos e uma fábrica de vacinas. E muita coisa se faz também para tentar trazer inovações no campo de medicamentos, no campo de vacinas, no campo de produtos diagnósticos. E, além disso tudo, digamos que dá muita vida à Fiocruz, dá muito conteúdo material, há uma dedicação muito forte ao estudo de políticas de saúde. Então, hoje, a Fiocruz é uma instituição única dessa natureza, com essa dimensão no Brasil, e ela apoia fortemente o Ministério da Saúde, estados e municípios
na formulação e no acompanhamento das políticas de saúde. Ótimo. Vamos falar agora sobre o tema atual, né? Sobre o coronavírus, a epidemia que estamos vivendo. Surgiu um novo termo agora, né? Há pouco tempo na mídia, pelo menos, que é CIS, como é que é? Sindemia. Que não é mais... Como? Sindemia. Isto, sindemia. E quando a gente vê na mídia, a gente não vê muito médico sanitarista, epidemiologista, preventivo, a gente vê mais político, né? Como é que você vê isso, esse profissional nesta área? Eu tenho achado interessante, até porque eu tenho visto na televisão, mais recentemente um pouco menos, mas principalmente no início da pandemia e quando chegou com força ao Brasil, eu comecei a ver uma quantidade enorme de pessoas, de colegas que nunca tinham aparecido na televisão, ou que raramente eram chamados. Então, que no meio dessa tragédia toda, essa situação catastrófica, houve um certo resgate desses profissionais que trabalham, se dedicam a uma dimensão coletiva. Então, enquanto a gente estava acostumado a ver nos programas semanais de televisão coisas assim das máquinas sofisticadas que inventaram agora, um exame completamente diferente, um medicamento que vai ser a cura de uma doença rara, do câncer, etc., olhando para o indivíduo, nesse período acho que a gente viu um pouco o resgate da dimensão coletiva. Então, muitos colegas, eu mesmo fui chamado algumas vezes, para tentar ajudar a entender o que está acontecendo no Brasil em relação à entrada dessa nova doença, as suas consequências e o que está sendo feito, na verdade, o muito que não está sendo feito para controlá-la. Então, de certa forma, isso chamou, acho que para uma visibilidade um pouco maior, essa profissão, essa especialidade, que não é nova, ela tem muitos anos de existência no Brasil, mas sempre foi associada a uma coisa mais periférica, a organização de postos de saúde em regiões pobres, as próprias campanhas de vacinação, a coisas que não são tão atraentes para a mídia e que não chamam tanto a atenção das pessoas. No entanto, acho que se resgatou um pouco este papel do profissional de saúde pública, que é praticamente o sinônimo de sanitarista, que olha para o que está acontecendo, consegue compreender aquilo que algumas ciências trazem, como a própria epidemiologia, que mostra as tendências das doenças, e conectar isso com as ações públicas que são necessárias para controlar as doenças. Acho que isso, de certa forma, resgatou a necessidade de um profissional que olha para essas coisas ao mesmo tempo, ainda que possa não conhecer em completa profundidade os aspectos técnicos específicos ali das moléculas envolvidas, tal, né? Mas como é que você vê os gestores, os políticos têm respeitado a visão dos epidemiologistas, dos sanitaristas, ou a coisa não tem acontecido desta forma? Tem sido bastante heterogêneo isso. Sei. Acho que nós temos nós estamos falando dos gestores, e em geral falamos então dos gestores públicos. E aí somos obrigados a olhar de que forma os governos estão reagindo nesta epidemia. O gestor federal maior tem ignorado completamente o que dizem os sanitaristas, mas aí não é surpresa, porque tem ignorado o que dizem os cientistas, tem ignorado o que dizem os professores, tem ignorado o que diz, acho que qualquer pessoa que traga um pouco de conteúdo técnico, de conhecimento. Isso acho que é uma das coisas que está na raiz do grande problema que a gente vive hoje. Nos estados e municípios, tem havido um comportamento heterogêneo. Acho que muitos dos governadores, secretários de saúde e prefeitos
valorizaram este lugar, buscaram constituir equipes com profissionais de saúde pública, com sanitaristas, para entender o que está acontecendo nessa crise e fazer os seus próprios planos. Nós vivemos uma situação estranha no Brasil, que enquanto o governo federal dizia que não precisava usar máscara, que isso era uma crise passageira, que a economia tinha que funcionar, muitos governadores e prefeitos estavam agindo para dizer, olha, para as atividades, fecha o comércio, todo mundo é obrigado a usar máscara para se proteger e proteger os outros da transmissão da doença. Então, nós tivemos um mosaico de experiências muito diferentes no Brasil, e muita gente, acho que muitos gestores, muitos governos, recorreram aos profissionais de saúde pública, aos sanitaristas, para dar suas opiniões técnicas e para conduzir o processo de controle de doença, a organização dos serviços, o próprio fluxo das pessoas entre os serviços de saúde, por onde que entra, para onde que vai, de que forma os profissionais que trabalham nos serviços devem se proteger para que não sejam eles os contaminados, eles mesmos as vítimas da doença que eles estão combatendo. Então, acho que nós temos, ao mesmo tempo, uma situação muito ruim, uma situação de descontrole, de ausência de um plano de controle de doença, mas também muitos locais, muitas cidades com planos regionais e com projetos que têm conseguido trazer resultados positivos. E você, no trabalho do sanitarista, do médico sanitarista, ele trabalha num laboratório, num escritório, na frente do computador, ou tem várias atividades diferentes? Como é que você pode descrever? Então, eu tenha... Vou me espelhar na minha experiência pessoal. Eu me olho como um generalista nesse campo, digamos assim, né? Atualmente eu me dedico muito mais à área de vigilância das doenças, vigilância em saúde, como é chamado, controle de doenças, mas ao longo da vida eu tive muitas inserções diferentes, desde trabalhar num centro de saúde, uma unidade básica de saúde, ali procurando saber o que acontece com a população que vive ao redor e pensar junto com a equipe de profissionais da unidade. Muitas vezes os sanitaristas são os diretores dessas unidades de saúde. Pensar com a equipe quais eram as melhores estratégias para contribuir para a saúde daquela população. Quais eram as prioridades, por exemplo, ao organizar assistência médica aos adultos, às crianças, às gestantes, às mulheres ou aos idosos. De que forma melhorar, por exemplo, a cobertura vacinal naquele território. Acho que isso é um trabalho mais típico de um sanitarista quando vai para uma unidade de saúde. Muitos também fazem atendimento, especialmente das doenças mais frequentes naquelas comunidades. Como médico clínico? Como médico clínico, na sua origem, boa parte dos médicos sanitaristas tinha um espaço de atuação como clínico. Então, eu passei por esta fase, atualmente não faço atendimento mais diretamente, mas eu acho que eu acabei conhecendo muitas facetas diferentes da atuação do sanitarista. Então, nessa atividade, por exemplo, mais ligada ao gerenciamento de serviços de saúde, seja os serviços diretamente, postos de saúde, mesmo hospitais, eu tive a oportunidade de ser diretor de alguns hospitais, na elaboração de políticas de saúde. Isso envolve uma relação com muitos setores que extrapolam este campo, né, com o setor da educação, da assistência social, do saneamento. Tive uma oportunidade que para mim foi riquíssima, de ser secretário de saúde de um município de Santos, em São Paulo. Com Davi Capistrano, não? Com Davi Capistrano? Sim, Davi Capistrano foi secretário de saúde durante uma gestão.
e depois se tornou prefeito e eu trabalhei com ele quando ele era prefeito. Um pouco antes de mim, uma outra colega, Cidinha Aparecida Pimenta, e depois eu fiquei lá durante 3 anos como secretário. Foi uma experiência riquíssima de olhar para um município com todos os seus condicionantes de condições de saúde e tudo aquilo que nós tínhamos ao alcance para enfrentar esses condicionantes. Então, isso deu oportunidade de trabalhar muito junto com a área de meio ambiente, junto com a área de educação, de habitação, ou seja, tanta coisa que contribui para melhorar ou piorar as condições de saúde que o setor saúde não pode agir sozinho. Acho que aquilo foi muito rico para mim. Tive também, acho que, boas oportunidades de trabalho na área de vigilância sanitária, aqui na Anvisa, que é a instituição nacional que coordena o sistema nacionalmente, que, por exemplo, cuida de autorizar ou não a entrada de medicamentos ou de equipamentos voltados para a saúde no mercado, cria regras para alimentos, serviços de saúde em geral. E depois fui me dirigindo para outras áreas, avaliação de tecnologias, e a vigilância em saúde, mais voltado para doenças transmissíveis. Ou seja, há muitos lugares que podem ser ocupados que envolvem ambientes muito diferentes. Desde aquele ambiente mais próximo da realidade, que é uma unidade de saúde, inclusive com a oportunidade de ir para campo, de conhecer condições ali que às vezes podem ser prejudiciais à saúde, digamos, é uma região alagada ou com muitos terrenos baldios, cheios de lixo, tudo isso tem implicações muito diretas, e o sanitarista é aquele que consegue, pelo menos deve conseguir, fazer a vinculação entre as condições de vida, as condições do ambiente e aquilo que acontece com a saúde das pessoas. Até outras atividades, quer dizer, atualmente eu trabalho na Fiocruz, digamos, em ambiente de escritório, principalmente, ou de sala de aula. Eu, pessoalmente, não tenho atividade em laboratório, embora a gente tenha muitas conexões com laboratórios, porque muitas vezes, por exemplo, quando se pensa em introduzir um novo teste para fazer diagnóstico de uma doença. Então, para isso, existe o conhecimento de quem faz o teste ali no laboratório, que mexe com as máquinas e tal, mas tem que ter alguém que pensa de que forma esse teste vai ser utilizado. Ele é para usar em todo mundo, ele é para diagnosticar individualmente ou para saber como está a situação de saúde daquela doença de forma geral. Ele dá um diagnóstico preciso ou ele tem margens de erro? Qual é a consequência de um teste positivo? Então, isso tudo tem que ser pensado de uma forma mais organizada. Embora nós ainda tenhamos, acho que no Brasil e em vários países, em que, no caso do Brasil, nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, mas com uma história relativamente recente. Nós temos, a Constituição foi de 1988. Diferente de outros países europeus principalmente, que já têm mais de 100 anos de existência do seu sistema público. Mas existem países que a saúde é mais organizada em torno da atenção individual e que usam uma quantidade enorme de tecnologias que nem sempre são articuladas umas com as outras. Então, é aquela história da pessoa que entra, vai para um atendimento médico, sai ali com uma lista de pedidos de exames, faz um monte desses exames, depois é encaminhado para um outro serviço, para um hospital, repete um monte daqueles exames, e nem sempre as coisas são pensadas de forma integrada. Nos sistemas em que a saúde pública é mais consolidada, mais forte, se procura fazer com que essas coisas sejam usadas com racionalidade, com que por exemplo, cada exame laboratorial seja pensado se ele realmente é necessário, se ele vai dar uma resposta ou se é uma informação que não vai servir para nada, ou até se ele pode induzir, eventualmente,
a condutas prejudiciais. Então, acho que faz parte dessa atuação tentar integrar um pouco mais essas informações, daquilo que vem individualmente das pessoas e daquilo que diz respeito à coletividade. Veja se essa afirmação que eu vou fazer tem sentido. Para quem não está exatamente doente, o médico sanitarista é muito mais importante do que qualquer outra especialidade médica. Estou exagerando? Olha, acho que depende, assim, né? Primeiro, eu pessoalmente não defendo que todo mundo que não está doente deva ficar indo no médico. Acho que às vezes a gente exagera um pouquinho. Acho que tem algumas coisas importantes, por exemplo, a gestação não é uma doença, mas é muito importante que a gestante faça o segmento, não só com o médico, mas com a equipe multiprofissional da unidade de saúde, que ela faça alguns testes ali, alguns exames, porque depende, se ela tiver, por exemplo, algumas infecções, isso pode ser tratado de forma a não prejudicar o bebê. Então, e há diferentes profissionais que contribuem para isso, o próprio médico ginecologista ou médico de família que atua muito nisso. O médico sanitarista, ele deve ter uma preocupação de pensar o que é importante em cada comunidade como prevenção e mesmo para esse tipo de acompanhamento de quem não está doente. Então, em geral, todo mundo, quem está doente e quem não está doente, é beneficiado pelas políticas públicas de saúde. Por exemplo, as políticas que controlam a qualidade dos medicamentos e dos alimentos, ou que identificam o surgimento de doenças que são preocupantes, ou o crescimento de doenças, indicando que pode ser necessária uma campanha de vacinação. Então, o sanitarista ele ocupa mais este lugar de quem olha para o conjunto e indica medidas, principalmente medidas referentes a políticas e programas de saúde, do que aquele que vai cuidar do indivíduo, embora possa se envolver com esse tipo de trabalho também. Muito bem, eu agradeço suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.